Nosso Pai, Senhor Jesus Eterno Poderoso, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Deus, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, por tudo que o Senhor está fazendo agora nos nossos corações, ó Deus. Nós agradecemos pela semana que passou e por tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Nós agora pedimos a Ti que o Senhor dê graça nesse estudo, que o Senhor possa conceder sabedoria e dar tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. É no Teu nome que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos iniciar a terceira porção da Torá, uma porção importantíssima, eu posso dizer assim que é uma das porções mais importantes espiritualmente dizendo, da Torá, da Bíblia toda também. É um dos inícios da fé, de toda a fé que nós temos, de toda a história do povo de Deus, que inclui a todos nós também que conhecemos a Jesus através desse povo, e começa tudo aqui. É claro que semana passada e retrasada nós vimos ali a primeira Parashá, Bereshit, Gênesis, que mostrava o início do mundo, o início da criação. Depois nós vemos a primeira humanidade e depois nós seguimos ali para o fim dessa humanidade com o dilúvio e para o começo de uma nova humanidade, que é a nossa que nós estamos vivendo aqui, a nova era da humanidade, a segunda era. E nós começamos aqui com um chamado especial que Deus deu para uma pessoa também especial, que nós falamos no finalzinho da semana passada, que é o nosso amigo Abrão, ou no hebraico, Abrão. Ele ainda não tinha mudado seu nome para Abraão, ou Abraham. Então os irmãos abram comigo no capítulo 12 do livro de Gênesis, no livro de Bereshit, na Parashá número 3, para quem tem a judaica, por nome Lech Lechá, Parashá número 3. Vá a partir. Capítulo 12, versículo 1 de Gênesis. Todos acharam bem? Vamos ler então as primeiras palavras aqui. E Adonai disse a Abrão: saia do seu país, afaste-se de seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei, engrandecerei seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei quem o abençoar, amaldiçoarei quem o amaldiçoar, e por seu intermédio, uma bênção que alcança a nós, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu, como Adonai lhe disse, e Ló foi com ele.
Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou sua mulher Sarai, Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens acumulados, bem como as pessoas que haviam comprado em Harã. Então partiram para a terra de Canaã e entraram na terra de Canaã. Abrão atravessou a terra até chegar ao lugar chamado Siquém, junto ao carvalho de Moré. O Canaã, o cananeu, habitava na terra. Adonai apareceu a Abrão e disse: darei essa terra a seus descendentes. Então ele construiu um altar a Adonai que lhe apareceram. Até aqui, irmãos. Amém? Essa paraxá, ela inicia com as primeiras palavras, um chamado de Deus para o homem. Que é um chamado, são palavras que iniciaram uma grande revolução na história de toda a humanidade. Foi a chamada Revolução da Fé, como eu chamo. Porque Abraão, ele é dito como o pai da fé. Porque através dele que foi escolhida uma nação que portaria o nome de Deus, através da sua semente. Uma nação chamada Israel, posteriormente, que ela portaria o nome de Deus, portaria ali as promessas de Deus consigo, e seria luz para todas as nações da terra. Inclusive nós fomos alcançados por isso. E que também seria uma nação que carregaria ali na sua descendência o Filho de Deus, Yeshua, Jesus, que nasceu ali da tribo de Judá, era uma da tribo dos descendentes de Abraão, tribo de Israel, descendente de Abraão, e através de Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas, estão sendo abençoadas. Você é abençoado hoje, você é abençoado em Abraão, porque Deus chamou primeiramente Abraão, por isso ele é nosso pai da fé, porque quando nós nos convertemos a Jesus, é costume a gente falar do pai da fé, vamos dizer assim, o pai, uma mãe da fé, que foi aquele que pregou para nós muitas vezes, foi aquele que ensinou a gente na igreja, a gente chama de pai da fé, porque ele estava primeiro, e através dele nós conhecemos a Jesus, então nós falamos que é o nosso pai da fé. Agora, com Abraão é mais ainda, porque ele foi o primeiro ali que iniciou o chamado de Deus para formar essa nação. Ele não foi o único servo de Deus, não foi o primeiro. Existiam vários outros antes de Abraão, mas Abraão foi escolhido para portar essa grande nação que daria ali glória a todo mundo, e que ainda dá glória a todo mundo, que é a nação de Israel, que perdura até hoje, mesmo sendo pequeno, passando por diversas dificuldades na sua história, dificuldades horríveis mesmo, quase sendo extinta da face da terra, mas Deus continua preservando a semente de Abraão. E Deus também deu um direito a nós, que é de sermos filhos de Abraão também, mesmo você não tendo uma ascendência judaica, você também é filho de Abraão, como disse Paulo, pela fé, porque Abraão foi justificado pela fé, então você pela fé, você também é feito filho de Abraão. Por quê? Porque na verdade no reino de Deus só entra quem é filho de Abraão, isso é uma grande verdade. E Paulo vem nos dizendo que aqueles que não têm uma ascendência judaica, que não são filhos da carne de Abraão, não são filhos sanguíneos, eles podem se tornar filhos de Abraão, porque Paulo diz que Deus ele aproxima a nação gentia, os gentios, os povos, da nação de Israel. O salvo em Cristo é aproximado de Israel, não vira judeu. É uma outra história isso. Você não vira judeu, mas você é aproximado e entra na família de Deus. Como Paulo mesmo disse que a família de Deus não é só judeus. Paulo diz que é todos aqueles que são salvos e proclamam o nome de Cristo Jesus. São todos esses a família de Deus. E aqui, para nós entendermos aqui essa passagem, nós temos que lembrar do finzinho da última paraxá, da última porção, que conta a história ali dos ascendentes imediatos ali de Abrão, que são o seu pai. Ali eu não vou falar dos outros que ele já falou, mas o importante é que o seu pai terá. Na verdade, a gente pensa que Abraão ele começou a jornada para Canaã. Todo mundo pensa assim. Ele foi o primeiro ali chamado por Deus para iniciar a sua viagem até Canaã. Porém, na verdade, quem iniciou a viagem a Canaã foi o pai de Abraão. Foi Terá, ali provavelmente guiado por Deus também. Guiado por Deus. E se você ler aqui um pouquinho antes do capítulo 12, diz assim, ó, então, no versículo 29 do capítulo 11, diz assim, então Abrão e Nahor, que era irmão dele, tomaram mulheres para si, eles casaram. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Nahor
era Milcá, a filha de Arã, que tinha morrido ali, um dos irmãos de Abraão também. Terá pegou seu filho Abrão, Ló, que era o filho único de Arã, que tinha morrido, e Sarai, sua nora, mulher de Abrão, seu filho, e partiram de Ur dos Caldeus, Ur dos Casdim, dirigindo-se à terra de Canaã, terra de Canaã. Ou seja, a viagem não começou com Abraão, começou com seu pai. Isso é pulado às vezes quando nós lemos o texto. No entanto, eles chegaram em Canaã? Não. No entanto, quando eles chegaram a Arã, permaneceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Então alguma coisa aconteceu que no meio do caminho para Canaã, o pai de Abraão parou. A Bíblia não relata o porquê ele parou, mas a Torá oral, a Mishnah, ela diz, e as tradições também subjacentes a ela, diz que, na verdade, o pai de Abraão, Terá, ele parou ali na cidade de Arã porque ele ficou seduzido pela idolatria. Então ele ficou ali na terra de Arã quando era para ele ir para Israel, para a terra que posteriormente seria de Israel, chamada de Canaã, na terra de Canaã. Ele não foi para lá direto, ele parou no meio do caminho, na terra de Arã, e ali Abraão vivia com ele, seu filho Abraão, e ele tomou uma mulher ali para si, Sarai, que era ali que foi a mulher de Abraão, e talvez eles pararam ali por conta da idolatria mesmo. Por isso até que Deus ele fala diretamente com Abraão depois, para que ele saísse de lá, da parentela dele. Por quê? Porque eles tinham se corrompido. Eles tinham se corrompido com a idolatria. Existe até isso foi Flávio José, que disse no seu livro História dos Hebreus. Flávio José conta que, na verdade, nessa época até Abraão ganhou ali uma roupa colorida, que era para mostrar que ele desobedeceu ao seu pai, voltando ao Deus verdadeiro. E aí essa roupa foi passada de geração em geração até chegar em José e ser rasgada pelos seus irmãos. Isso diz o Flávio José, que é um historiador que ele compilou várias tradições judaicas. Ele é da época, se não me engano, um pouco antes ou um pouco depois, ali da época do nosso Salvador Jesus, ali perto do ano 0. E Abraão, ele recebe essa chamada de Deus no meio ali da idolatria, porque Arã era uma terra idólatra, ali no meio, era assim uma terra idólatra, assim como Canaã também era uma terra idólatra, cheia de idolatria. E Abrão, na época, que o B, na verdade, muitas vezes quando é aportuguesado o nome, é porque veio de um V hebraico, porque isso explica porque a letra V no hebraico é a mesma. A única coisa que muda é um pontinho chamado dagesh, ele vai bem no meio da letra, e quando ele está presente é B, e quando ele está ausente é V. Então a palavra Abba, por exemplo, no hebraico é papai, e tem um pontinho no meio ali, que é da letra. Na segunda letra hebraica, Bet, ou Vet, se ele tivesse um pontinho. Então acaba confundindo, daí Avram acaba virando Abrão no português, aportuguesado, porque é uma dificuldade ali que o autor teve para traduzir. Mas os corretos mesmo de Abraão, e de vários nomes que tem V aí na Bíblia, V no meio, é com V mesmo. Então é Avram, o nome verdadeiro de Abraão. Avram, que é pai. E nós vemos aqui que ele recebe esse chamado, e Deus diz o seguinte para ele: vá por ti, o lechá no hebraico aqui, vá por ti, vá por si mesmo. Por quê? Porque se ele confiasse no pai dele, o pai dele estava estacionado na terra de Arã, o pai dele não ia se mexer dali, então ele tinha que confiar o quê? Somente em Deus, e ele tinha que sair por conta própria dali. Por isso que Jesus depois ele vem falar para nós, ali nos evangelhos, que aquele que vir após mim não aborreceu o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus vizinhos, e não deixar terras por amor de mim, não é digno de ser o meu discípulo. Por que ele fala isso? É para você deixar a família? Não, mas ele fala que ele é mais importante do que família, inclusive. Porque se Abraão quisesse ficar com a sua família, ele ia permanecer em Arã e ia perder todas as promessas de Deus na sua vida. Por isso que a família, Jesus estava falando ali que nada te impeça de servir a Deus. Porque servir a Deus é o mais importante. E você tem que ir por conta própria para servir a Deus. Você tem que ir por conta própria. Se o seu pai, sua mãe não serve, se a sua família não serve, se seu esposo não serve, sua mulher não serve a Deus ainda, não é por isso que você vai continuar estacionado com ele.
com eles. Você tem que ir por você mesmo. Você tem que tomar a iniciativa, como Deus falou para Abraão. Você não pode esperar que sua família vá com você, que seus amigos vão com você. Você tem que tomar a iniciativa. É isso que Deus falou para Abraão. Você tem que tomar essa iniciativa, Abraão. Vá por ti, porque se você for esperar o seu pai, ele não vai sair daí. Vá por ti mesmo, Abraão. Pega essas coisas e vai. E ali o seu sobrinho, filho do irmão dele falecido, Arã, um dos dois irmãos que Abraão tinha, o outro irmão era Nahor, ele foi junto com Abraão. Só que os dois eram muito abençoados por Deus, eles eram ricos, eles tinham muitos servos, e muito gado, e muitas coisas ali, muito camelo, muitas ovelhas, muitos animais domésticos ali. Então eles eram muito abastados, e por isso eles acabaram não combinando, depois tiveram que se separar, porque não sobrava pasto para tanto boi. Eles tinham muito ali. Mas se você continuar a história ali, então Abraão ele pega e sai. E vai com seu sobrinho, vai com sua mulher, claro. E ele chega numa terra ali, próximo a Canaã. Próximo ali de Canaã. E o que ele faz ali? Ele faz um altar para Deus. Ele constrói um altar para louvar a Deus. E depois que ele constrói esse altar, ele continua o seu caminho. Para quem entende um pouquinho de geografia de Israel, geografia da Palestina, ali ao sul, ele estava vindo pelo Egito ali. O sul de Israel é o deserto do Negev. O deserto do Negev é um lugar extremamente seco. Inclusive, na parte norte desse deserto é onde existe o Mar Morto, que é o lugar mais baixo do mundo. E quem estudou geografia física sabe que quanto mais baixo o lugar na Terra, maior a pressão do ar, maior calor. Então era um lugar extremamente seco ali. O Mar Morto, você sabe que ele não é nem um pouco bom para você usar a água dele para irrigar, porque é um sal, uma concentração de sal enorme, você não consegue nem nadar ali. Não sei quem já foi nadar no mar, na praia, você não consegue afundar, você tem que fazer força para você afundar por causa do sal. Numa piscina você afunda facinho, porque não tem tanto sal. Agora na praia, você vai afundar, você tem que fazer força para catar alguma coisa no fundo ali. Você tem que fazer força. No Mar Morto, mais ainda, você não passa acho que nem na superfície ali, tão forte que é a força por conta do sal. Então, ali em volta, não era uma superfície fértil. Em torno de rio, só você olhar para o rio quando cai, tem muita árvore em torno do rio, porque o rio é bom para as plantas, é água doce, água boa para que nasça plantas. Agora o Mar Morto não. E o deserto todo ali era assim, era um lugar seco. E Abraão foi lá e ele descobriu que estava tendo uma grande fome naquela região, principalmente por conta do seu deserto. Eu creio que ele devia estar em estação seca ali, e todo mundo passando fome, ali os cananeus. Então ele fica um pouco com medo de ir ali na terra de Canaã e ele volta para o Egito, junto com a sua mulher, junto com a sua esposa, Sarai. Então ele volta, ele desce novamente ali para o Egito, e ele chegando ali no Egito, ele fala o seguinte, que os egípcios eles eram meio traiçoeiros, os egípcios, pela sua cultura. Então ele fala assim para a mulher dele, Sarai, vamos fazer o seguinte, você é muito bonita. Sarai não era nenhuma velhinha enrugada, ela era bonitona ali, muito formosa aos olhos dos homens. E Abraão era abençoado, eles eram novos ainda naquela época. Não é depois que deu a promessa do filho que eles já estavam mais velhos, eram novos ali. E Sarai era bonita. O que Abraão pensou? Ele falou assim, os egípcios são traiçoeiros. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar que você é minha irmã. Por quê? Porque o irmão ele tem responsabilidade pela irmã ali na época. Ele que zelava pela irmã, até hoje, né? O irmão mais velho sempre cuida das irmãs ali. Só às vezes quando tem irmão mais velho. E ali ele responderia pela sua mulher. E se alguém tentasse casar com ela, teria que falar com ele. Então ele protegeria ela ali, se alguém se apaixonasse por ela. Porém, se ele falasse que era o marido de Sarai, o que ia acontecer com Abraão? Eles iam ver que a mulher dele era bonitona e iam matar Abraão para ficar com ela. Isso que ele ia fazer. A mesma coisa que, infelizmente, o rei Davi fez. Ele achou a mulher bonita lá, Batseba, e ele matou o marido dela. Mesma coisa que ele fez ali. Os reis faziam direto ali. É claro que, como Davi ele servia a Deus, ele foi punido. Veio uma pessoa, sobreviveu ali no meio da matança e foi falar com Abraão. Sabia que Ló era sobrinho dele. Chegou para Abraão e falou assim, Abraão, seu sobrinho Ló,
ele foi capturado ali pela aliança dos reis lá. O que você vai fazer? O que Abraão fez? Vou para a guerra. Contra 4 nações. E ele tinha o quê? 300 homens. Aqui na Bíblia fala aqui, ó. 318. Que não eram todos os homens dele, eram os homens guerreiros que ele tinha. Fora as mulheres também que ele havia ali. As mulheres dos guerreiros. 318 homens ele levou. Contra uma aliança de 4 países. E ele venceu. Venceu. Provando mais uma vez que Deus estava com Abraão. Deus estava com Abraão. E ele salvou Ló, seu sobrinho. Bagunceiro ali, né? Desobediente. Seu sobrinho que ia ter para a terra ruim. Salvou ele lá, no meio dos reis. E ele tomou ainda despojos ali na guerra. Ele ainda, além de vencer os reis, ele ainda tomou todo o despojo das riquezas ali daqueles reis. E ele se encontra ali com uma figura que eu queria me deter um pouco nela, que é muito interessante. Todo mundo conhece ela, que é o Melquisedeque, ou no hebraico ele é o Malquisedeque, que na verdade não é um nome, é um título, não se sabe o nome dele. Malquisedeque é rei de justiça. Malqui é rei, Zedeque é justo, justiça, o rei de justiça. Ele era rei de Shalem. O que você lembra de Shalem? Qual palavra você lembra? Parecida, mas é uma cidade, né? Vou dar uma dica para os irmãos aí. Uma cidade. Salem. Lembra qual cidade? Famosíssima. Jerusalém. Porque, exatamente, era porque ele era ali da terra que depois se tornou, da cidade que depois se tornou Jerusalém. Ele era rei ali de Salem. Até por isso que nós vemos que a Jerusalém acabou se tornando a cidade do grande rei, ali, a cidade de Davi, a cidade do Messias. Acabou se tornando uma cidade muito famosa ali, Jerusalém, por conta disso, que Melquisedeque, ele era de lá. E Abraão se encontra com ele depois de ele ter guerreado contra os reis. E ele dá o quê? O dízimo. O primeiro dízimo foi dado para Abraão. E foi dado para Melquisedeque, porque ele era, quem lembra aí? Sacerdote do Deus Altíssimo, de El Elyon, Deus Altíssimo. Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão deu o dízimo de tudo aquilo que ele tinha pegado para Melquisedeque. Só que Melquisedeque ele é uma figura estranha. Convenhamos aqui. Porque de onde que ele veio? De onde que ele vai? Quem é o pai dele? Não fala na Bíblia. Não fala descendência de Melquisedeque. Fala descendência de quase todo mundo aqui na Bíblia. Até de alguém que apareceu por 2 versículos fala descendência da pessoa. E Melquisedeque, de onde ele veio, de onde ele vai, quem é ele? Porque ele era sacerdote do rei do Deus Altíssimo. Por quê? Se Abraão não foi escolhido ali por Deus, havia outras pessoas que adoravam a Deus? Havia. E é claro que nós não vamos conseguir chegar na verdade absoluta sobre esse tema, mas existe uma teoria, né? Uma teoria muito discutida, assim, porque o personagem misterioso sempre é discutido ao longo do século pelos rabinos, pelos teólogos, sempre foi discutido as partes misteriosas da Bíblia. E uma teoria que faz muito sentido, é muito bonita até, é o seguinte, só que eu vou ter que voltar na paraxá passada, vocês vão ver. Eu tenho que voltar um pouquinho na paraxá passada para poder explicar a origem de Melquisedeque. Quando havia ali o filho de Adão, Caim, ele saiu o quê? Vagueando pelas terras. Ele foi a leste do Éden e ficou vagueando na terra de Nod, que traduzido é vagueação, por conta dele estar vagueando ali. E se irmãos lembram bem, nasceu outro filho de Adão, que substituiu Abel, que foi Sete, o Chet. Ele substituiu Abel e depois nasceu um filho a ele, que era Enos. E o que fala na Bíblia? A partir dali, o nome do Senhor voltou a ser invocado. E, na verdade, não é que eles começaram somente a adorar a Deus, porque havia outras pessoas adorando a Deus ali. Mas Deus preparou eles para continuar a obra de Adão. Porque Adão ele era alguém que fazia intercessão a Deus. Uma pessoa que estava ali com Deus. Um sacerdote, vamos colocar assim. Uma pessoa que estava sempre falando ali com Deus e ensinando de Deus. Então Deus escolhe a linhagem de Chet, ou de Sete, para continuar esse sacerdócio de Sete. É um sacerdócio, quando fala em invocar o nome de Deus, não está falando só uma adoração comum. Está falando ali de ensinar princípios. Se você parar para pensar, a Torá foi dada ali? Não. A
A Torá foi dada através de Moisés, que é mais para frente. Mas se você for parar para pensar, Noé não tinha regra. Como ele sabia que, ali os irmãos lembram da Paraxá, na semana passada, como que ele sabia ali que era pecado um filho ver o pai nu? Como que ele sabia ali que comer sangue era errado? Porque existiam regras ali, dadas por Deus, ali a Adão, primeiramente. Porque até o salmista, Davi, diz: a árvore de vida é a tua palavra, a tua Torá, ó Deus. Então a árvore da vida de Noé era a lei de Deus ali personificada em algo físico que era a árvore ali da vida, ela que dava vida. Por isso que a Bíblia fala depois que a palavra de Deus nos dá vida, porque ela é a árvore de vida, aqueles que a ouvem. Ela dá vida a você se você ouve, você foi vivificado por ela, por ouvir ela. Por isso que ela dá vida para as pessoas, ela é a árvore de vida. E ali esse sacerdócio continuou. Os irmãos bem lembram aquela passagem que todo mundo confunde, que fala que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, e muitos falam que é anjo, e não era, descendência, lembra? Descendência de Shet, que adorava Deus, eles eram chamados de filhos de Deus, eles ensinavam o povo ali na época. Só que o que aconteceu? Eles se misturaram com os idólatras, com aqueles que estavam desobedecendo a Deus, e por isso a humanidade se corrompeu e só sobrou um descendente de Shet, justo, foi Noé. Então a descendência de Shet não morreu com o dilúvio, porque Noé era descendente direto de Shet. Ou você acha que a genealogia está à toa ali na Bíblia? A Bíblia mostra a genealogia justamente para mostrar as relações disso. Noé era descendente direto de Shet. E onde eu quero chegar com isso? A partir ali de Noé, o seu filho Shem, lembra que ele foi o mais abençoado? O filho de Noé, Sem, ele foi o mais abençoado de todos ali. E ele continuou essa questão do sacerdócio ali, começando por Shet, quando Deus levantou. E é dali que veio o Melquisedeque. O Melquisedeque é um título. É um título, não é o nome. Porque é rei de justiça. E quem os rabinos, os estudiosos antigos, os historiadores, muitos ali nessa teoria, eles concordam que seja Melquisedeque. Sem era Melquisedeque, até porque você for ver Sem, ele morreu bem velho. Foi igual os descendentes dele, ele foi diminuindo a idade. Sem ele estava vivo ali, o filho de Noé ele estava vivo na época de Abraão. E ele foi Melquisedeque. Ele foi Melquisedeque, segundo essa teoria. Por isso que eu disse que é uma teoria, não é a verdade absoluta, é a tradição. Quando ele tenta no campo da tradição, é coisa que é passada de pai para filho, então pode ter alguma alteração. É menos confiável do que algo escrito, que está ali para sempre. Mas é muito interessante a gente pensar nisso, porque faz muito sentido para mim. Faz muito sentido isso. E vamos ler uma passagem ali, para ajudar a nossa compreensão sobre essa figura misteriosa. Em Hebreus fala dele. Ele cita uma mensagem de Salmos, porque Salmos ali fala o que do Messias. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo aos seus pés. Depois ele fala o quê? Jurei por mim mesmo, tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que era uma ordem especial de Deus. E por que ali Melquisedeque, sabia que ele chega e abençoa Abraão? Ele fala que seria uma nação que viria de Abraão, essa nação seria abençoada, e seria uma nação de sacerdotes. Ou seja, Melquisedeque estava passando o sacerdócio ali para Abraão e para sua descendência. Ele estava passando a questão do sacerdócio, de invocar o nome de Deus, de ter o nome de Deus sobre si, porque nós somos abençoados por conta da nação de Israel, que foi uma nação de sacerdotes, que trouxe o conhecimento da palavra do Eterno para nós. Assim como Melquisedeque também fazia. Só qual que é a diferença do sacerdócio de Israel e do sacerdócio de Melquisedeque? Qual é a diferença? Melquisedeque, que é segundo a ordem de Shet, ali, na linhagem de Shet, eles pregavam para quem? Para a humanidade. E o sacerdócio de Israel? Pregavam para os judeus, para uma nação. E por que fala ali? Vamos ler agora em Hebreus? Hebreus 7. A partir do 1, vou ler aqui rapidinho para nós não tomarmos muito tempo. Vou ler meio diretão. Os irmãos entendem, segue comigo quem quiser acompanhar.
Esse Malquisedeque, a partir do verso 1, Hebreus 7, rei de Xalê e Corre, sacerdote do Deus Aion, do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, a tradição do seu nome é Rei da Justiça, e também é Rei de Xalém, que significa rei, como o irmão disse ali, que lembrava Shalom, na verdade Xalém é a mesma palavra, Rei da Paz. Não há registro de seu pai, mãe, antepassados, nascimento ou morte. Em vez disso, semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considere quão grande ele era. Até o patriarca Abraão lhe deu um 10º dos melhores despojos. Os descendentes de Levi, que se tornam Kohanim, sacerdotes, são obrigados por um mandamento da Torá a receber um 10º da renda do povo, isto é, dos próprios irmãos, a despeito deles também serem descendentes de Abraão. Contudo, Malquisedeque, apesar de não ser descendente de Levi, recebeu um 10º de Abraão. Além disso, ele abençoou Abraão, o homem que recebeu as promessas de Deus. Não se discute que quem abençoa está em posição superior a de quem recebe a bênção. Vocês lembram quando eu ensinei Deuteronômio? Quem abençoa tem que ter o quê? Autoridade. Ou seja, quem abençoa ali seria maior que aquele que está sendo abençoado. Posição superior no momento ali. Ademais, no caso dos Kohanim, a 10ª parte é recebida por homens mortais. No de Malquisedeque, ela é recebida por alguém de quem se testifica que ainda está vivo. Pode-se até dizer que Levi, que recebe dízimos, pagou a 10ª parte por meio de Abraão, porque ele ainda estava no corpo de Abraão, que é um antigo conceito judaico de estar no lombo, que você estava no lombo dos seus antepassados, ou seja, no corpo ainda. Quando Malquisedeque se encontrou com ele. Portanto, se fosse possível alcançar o objetivo por meio de um sistema de sacerdotes derivado de Levi, visto que em sua vigência o povo recebeu a Torá, por que haveria ainda necessidade de se levantar outros sacerdotes de um tipo diferente, referido como, pelo salmista Davi, comparável a Malquisedeque, e não a Arão, que é Arão, de origem aos sacerdotes, os filhos deles foram sacerdotes. Porque se o sistema de Kohanim foi alterado, há necessidade de mudança de Torá. Aquele sobre quem essas coisas foram ditas pertence a outra tribo, da qual ninguém jamais servira no altar. Aqui você vai ver de quem ele vai falar. Todos sabem que nosso Senhor não proveio da tribo de Levi, proveio da tribo de Judá. E Moshe nada disse sobre essa tribo ao mencionar os sacerdotes. Isso fica ainda mais claro quando surge um tipo diferente de sacerdote, comparável a Malquisedeque, alguém que se tornou povo e não por causa de uma regra da Torá relativa à ascendência física, mas por virtude do poder de uma vida indestrutível. Porquanto se afirmou, você é Kohen para sempre, segundo a ordem de Malquisedeque. Portanto, por um lado, a regra anterior é abandonada por sua fraqueza e ineficácia, porque a Torá não fez ninguém alcançar o objetivo. E por outro lado, foi apresentada a esperança de algo superior, por meio do qual nos aproximamos de Deus. E mais que isso, Deus fez um juramento. Nenhum juramento é feito em relação aos que se tornam Kohanim agora. E Yeshua, porém, Jesus, tornou-se Kohen pelo juramento pronunciado por Deus, ao dizer, Adonai jurou e não mudará de ideia, você é Kohen para sempre. Isso mostra também quão superior é a aliança da qual Yeshua se tornou fiador. Então você vê quem que é o nosso sacerdote segundo a ordem de Malquisedeque, é Jesus. Mas por que, você pergunta? Jesus, lembra que o sacerdote, segundo Malquisedeque, ele é sacerdote da humanidade. O sacerdote, segundo Levi, era sacerdote de Israel. E por que Jesus, então, apesar de ele não ser levita, ele era judeu, da tribo de Judá? Ele é dito sacerdote pelo escritor de Deus. E pelo salmista Davi também, o Messias seria o sacerdote, segundo Malquisedeque. Por quê? Porque Jesus também é sacerdote da humanidade. Porque ele veio apresentar não só para o seu povo Israel, mas ele veio abrir oportunidade para o mundo todo. Por isso que ele é o sacerdote segundo a ordem de Malquisedeque. Porque ele não veio só para o seu povo Israel, ele veio a todos que estavam perdidos. Jesus veio a todas as nações. Por isso ele é o sacerdote segundo a ordem de Malquisedeque, a ordem que era para a humanidade, a ordem que não era só para o povo, a ordem que era para todos, que ensinava a todos. Jesus é para todos, ele veio salvar todos, indistinto de raça, povo e região que você nasceu. Jesus, ele é sacerdote de todos, ele leva todos a Deus. Qualquer um ele pode levar a Deus, porque Deus jurou, não vai mudar de ideia.
Você, meu filho, Jesus, é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para sempre. Para sempre, Jesus é o nosso sacerdote. Por quê? Porque Ele é mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que nos leva a Deus. Jesus, Ele é o mediador, como fala aqui, da aliança. Superior ainda, a aliança do sacerdócio levítico, que é a aliança do sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio mundial, o sacerdócio que é para todos. Jesus veio para todos, ensinar a todos. Por isso Ele é grande sacerdote dessa ordem. E, continuando aqui nosso estudo aqui, tem uma parte muito importante também, que é no capítulo 15 aqui. Vamos voltar lá para a Torá, capítulo 15 de Gênesis, que é a parte ali que fala da promessa que Deus fez a Abraão. Como Abraão tinha lutado contra os 4 reis, ele estava com medo ali do novo ataque, de que as pessoas fizessem complôs ali contra ele. E ele começou a falar com Deus, ele começou a se tornar preocupado, porque Deus já falou que ia fazer uma nação dele. E o que Abraão fala? Abraão. Algum tempo depois, a palavra de Adonai veio a Abraão em uma visão. Não tema, Abraão. Sou eu, sou seu protetor, sua recompensa será muito grande. Abraão respondeu: Adonai, Deus, que bem me trarão teus presentes, se eu continuo sem descendentes, e Eliezer o Damasceno, da Meseque, herdar minhas posses, tu não me deste um filho. Abraão continuou: por isso alguém nascido em minha casa será meu herdeiro. Ele estava preocupado, quem que seria o herdeiro dele? Ele não tinha filho. Sarai era estéril desde que ele casou com ela. Mas veio a palavra de Adonai: este homem não será seu herdeiro. Não, seu herdeiro será um filho gerado pelo seu corpo. Então ele o levou para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se você puder. Seus descendentes serão igualmente incontáveis. Ele, esse versículo é importante, que Paulo usa ele. Ele acreditou, ou creu, confiou em Adonai. E isso lhe foi acreditado como justiça. Geralmente o justo, se você fala que aquela pessoa é justa, é porque ela fez alguma coisa para você dizer que ela é justa. Ela teve um ato de justiça. Porque o justo é aquele que guarda os mandamentos de Deus, aquele que ajuda os outros, ajuda o próximo, não está preocupado com o mal das pessoas, mas sim com o bem das pessoas. Esse a gente chama de justo, porque ele fez alguma coisa de justiça. Agora a pessoa não fez nada e é dita justa. Mas um ato que Abraão fez, que não foi um ato físico, ele fez, foi acreditar. Ele acreditou em Deus e isso foi contado como justiça. Porque normalmente seria contado como justiça se ele fizesse um grande ato. Por exemplo, quando ele ofereceu seu filho a Deus, isso seria contado como justiça. Ele fez um ato ali. Agora, a palavra diz que pela fé foi acreditado como justiça ainda. Isso aí é a base de Romanos inteiro, esse versículo. É a base toda da salvação pela fé. Esse versículo aqui é a base da nossa crença aqui que a salvação é só pela fé, porque não é pelas obras. Por isso que fala aqui, como eu li para os irmãos hebreus, que a Torá não cumpriu o seu objetivo de levar as pessoas a Deus. Por quê? Porque a Torá ela mostra as falhas. Ali ela mostra as falhas, ela mostra onde você está errado, mas ela não te ajuda a consertar. Ela só mostra essas falhas para você. E a salvação é pela fé. Que a justificação, Paulo diz, a justificação é pela fé em Jesus, o sacrifício dele. Porque pelas obras você não vai conseguir, porque ninguém é declarado justo segundo a lei. Porque se você descumprir um dos mandamentos, você já não é mais declarado justo e santo pela lei, porque você descumpriu o mandamento. Agora, pela fé você é declarado justo. Ah, mas estou sem lei, então tchau, não consegui mais nada. Fazer o que eu quero agora, porque eu fui salvo pela fé. É isso? Não, senão nós não estávamos nem aqui, aprendendo da lei de Deus. Você é salvo para cumprir a lei, mas você não é salvo para cumprir ela. Entendeu? Um pouco até meio complicado de entender. Está morto. Porque se você falar eu creio, mas não faz nada, continua na mesma vida, quer dizer que sua fé está morta. O escritor irmão de Jesus, Tiago, irmão de sangue de Jesus, ele foi até drástico para falar disso. Ele fala que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. O que ele queria dizer com isso? Que o carinha lá que fala que acredita em Jesus, fala, eu creio em Jesus, eu canto da harpa, eu venho para a igreja. Esse não é a fé verdadeira.
e ele vai lá e passa perto de todo mundo, dá calote em todo mundo. Ele fala que ele tem uma fé falsa? Tiago não fala que ele tem uma fé falsa, ele fala que ele não tem fé. Porque quem tem fé verdadeira, a obra mostra que tem fé. Porque a fé, ela produz a obra. Ela produz a obra. Muita gente se confunde, acha que só precisa ter fé. Então, tem gente que acha que é claro que é um passo importantíssimo. Estou menosprezando isso. Mas é um passo importante você ver aqui na frente aceitar Jesus. Não é basta você levantar a mão e falar, eu te aceito como Senhor Salvador, voltar a fazer a mesma coisa. Basta. Não adianta você falar que crê em Deus, crê em Jesus, levantar a mão, aceitar Jesus, voltar a fazer a mesma coisa, estar na mesma vida. Não adianta nada. Por quê? Porque se foi uma fé verdadeira que te trouxe aqui no altar, para você aceitar Jesus, essa fé produz mudança em você. Daí Jesus compara a fé com uma semente, a semente cresce, ela muda. A fé produz mudança em você. Se sua vida cristã é parada, é porque sua fé morreu. Infelizmente é a verdade. É dura a verdade, mas é a verdade. Se você parou de produzir frutos para Deus, é que essa fé morreu ou está morrendo. Né? Se você está parando de produzir frutos para Deus, essa fé está morrendo. Por quê? Ah, mas eu tenho fé em Deus. Todo mundo lá fora fala que tem fé em Deus. Todo mundo. 90% das pessoas falam que tem fé em Deus. Os 10% é ateu. Porque o resto fala que tem fé em Deus. E fé em Deus não basta. Não basta. Todo mundo aí fora acredita em Deus. Só uma pequena parcela que é ateu. E daí não acredita mesmo em Deus. Até o final, né? Apocalipse fala, ser fiel até a morte, e aí eu vou dar para você a coroa da vida. Seja fiel até o fim, persiste. A Bíblia também fala, persiste em cumprir todos esses mandamentos, ou seja, você tem que ser persistente, porque se você parar, ficar fraquinho, você não vai conseguir. Porque quando você era nas garras do mundo, do sistema mundano, você vivia conforme eles. Quando você aceita Jesus, aquilo te incomoda. Por quê? Porque a fé nasceu em você. E a fé quer arrancar aquilo. E a fé ela vem por crer em Jesus, pela palavra de Deus. E Abraão ele creu. Isso foi acreditado como justiça. Assim como Paulo escreve em Romanos, quando você crê, isso também é acreditado como justiça. E quando você aceita Jesus com um coração firme e fiel e com a kavaná correta, vamos dizer assim, que é a intenção do coração. Por isso que eu falei que não basta levantar a mão e falar em público. Se você não tiver a intenção do coração, porque Deus ele olha para kavaná. Kavaná é a intenção do coração. Para os irmãos entenderem, eu posso estar falando aqui que eu posso estar elogiando alguém, mas só porque eu quero o benefício da pessoa. Eu estou com a kavaná incorreta. Porque as minhas palavras são bonitas, estou elogiando, mas eu não estou elogiando porque eu gosto da pessoa. Estou elogiando porque eu quero o benefício dela. Então as minhas palavras parecem ser corretas, mas a intenção do meu coração é errada, porque eu só quero me aproveitar dela. Isso é kavaná. Kavaná é a intenção do coração. Isso só quem prova é Deus. Porque Jeremias fala que o Senhor prova os corações dos homens. Só Ele entende a intenção do coração. E se você vê que a intenção correta, com a fé correta, com essa kavaná correta no seu coração, você é justificado. Mas a intenção que você tem no coração é aquilo que vai deixar você perto de Deus, aquilo que vai tornar você justo. Não adianta nada confessar. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Messias e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Percebeu? Se com a tua boca confessares e se do teu coração, intenção do coração, você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você terá a vida eterna. Você será salvo. Isso é Romanos que diz. Por isso você tem que ter essa intenção correta do seu coração. E Abraão creu em Deus. Vamos ver aqui que Romanos fala disso. Romanos capítulo 4. Vou ler aqui algumas porções. Os irmãos leem depois, nas casas dos irmãos, para estudar, terminar de estudar essa paraxá, lê do capítulo 3 até o 7. E Paulo fala muito sobre essa passagem. Então, o que diremos? Que Abraão, nosso antepassado, obteve pelo esforço próprio? Porque se Abraão veio ser considerado justo por Deus pela observação da lei, ele tem que se gloriar. Porque foi santo, ele seguiu toda a lei, mas Abraão, ele era perfeito? Não, porque por isso que Deus falou para ele: Abraão, ande
nos meus caminhos, porque Abraão ele não era perfeito, ele não tinha que andar nos caminhos de Deus. Mas as coisas não são dessa forma diante de Deus. Pois o que diz o Tanakh, as Escrituras? Abraão depositou a confiança em Deus e isso lhe foi contado como justiça. O pagamento do trabalhador não é acreditado por causa da graça, mas porque ele é devido. Todavia, no caso daquele que não trabalha, mas confia naquele que transforma pessoas impiedosas em justas, sua confiança lhe é acreditada como justiça. Da mesma forma, a bênção pronunciada por Davi é sobre as pessoas às quais Deus acredita justiça, a parte da observância legalista, ou seja, da observância da lei. Benditos são os que têm as transgressões perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bendito é o homem a quem Adonai não atribui culpa. Essa bênção é apenas para os circuncisos? Paulo pergunta. Ou também é para os incircuncisos, ou seja, quem não é de Israel? Pois declaramos que a confiança de Abraão foi acreditada em sua conta como justiça. Em que estado, porém, ele se encontrava ao ser acreditado? No final da paraxá, Deus ordena a circuncisão a Abraão. Mas antes disso, ele foi considerado justo. Na verdade, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça acreditada com base na confiança dele, enquanto era incircunciso. Isso aconteceu para que ele pudesse se tornar o pai de todo incircunciso, ou seja, é o meu pai na fé. E desse modo a justiça lhe é acreditada. Ao mesmo tempo, ele é o pai de todos os circuncidados também, ele continua sendo o pai dos judeus, que não passaram apenas pela Brit Milá, que é a circuncisão, mas também seguem os passos da confiança que Abraão, nosso pai, possuía ao ser circuncidado. O que Paulo fala aqui? Abraão é o pai tanto daquele que não é circunciso, ou seja, de quem não é de Israel. Eu aqui sou meu pai também, seu pai na fé também, Abraão. Ele também é pai de quem é circuncidado. Só que Paulo me fala uma coisa interessante aqui. Todos os circuncidados, só que ele coloca uma oração subordinada restritiva aqui, ó, que não passaram apenas pela Brit Milá, mas também seguem os passos da confiança que Abraão possuía ao ser circuncidado. Ou seja, não adianta você ser judeu e ser circuncidado, você tem que andar nos passos de Abraão, andar nos passos da fé dele, porque só a circuncisão não salva ninguém. Por isso que Paulo até fala que não é necessário que o gentio se circuncida, porque não é a circuncisão que salva. A circuncisão, como ele falou, que é um selo da justiça que Deus deu para os judeus, para se tornar um sinal desse povo. E a Bíblia fala que Deus o circuncida, Jesus o circuncida no nosso coração, e a circuncisão é a velha carne que sai. Essa velha carne, por isso nós somos participantes também do povo de Deus, da família de Deus. E por isso ele fala, você também tem que andar no passo, seja você circunciso ou não é a circuncisão que vai garantir o céu. Assim como as igrejas aí pensam que o batismo, quando você é criança, vai te garantir o céu. É a mesma coisa, não vai te garantir o céu. O que te vai garantir a salvação é andar nos passos da fé. Por isso que é importante, não só ter a fé, mas andar nos passos dela. Continuar na confiança, continuar na fé. Só ter fé não basta. Porque se você só ter fé, você não tem fé. Segundo o Tiago. O Tiago é bem forte, porque se você tem ou não tem. Para Tiago, ou é ou não é. Se você anda nos passos da fé, você tem fé. Se você só diz que tem fé, para Tiago, você não tem fé não. Você é mentiroso. Você fala que tem fé, mas não tem. Porque você tem que andar nos passos da fé. Por isso que a Torá não foi abolida. A Torá não foi abolida, como muitos falam aí. Ela não foi abolida. Ela foi feita para que nós cumpríssemos ela. Mas você só consegue ser declarado justo não cumprir nada. Isso que é engraçado. Você não consegue ser declarado justo, porque senão uma pessoa que não conhecesse Jesus e casou virgem, e tem a sua família, nunca traiu a esposa, ensinou os filhos que não devem roubar, nunca roubou, deu bom exemplo, mas não tem Jesus, é salvo? Não, infelizmente não. Porque ele seguiu a lei? Seguiu. Está certo na lei. Está certo. Não fez nada, não roubou, não matou. O que faltou para ele? A fé. Porque sem fé não é salvo. Por isso que a fé é importante, só que ela é o primeiro passo. Você tem que continuar os passos nela. E a lei não é abolida por causa disso. Porque mesmo você crendo, você começa agora a ter a capacidade. Deus fala, o Messias escreveu a lei nos nossos corações. O que é escrever a lei no coração? É dar capacidade para você seguir ela. Antes você achava pesado, eu não consigo sair das drogas, eu não consigo sair da bebida, eu não consigo sair da prostituição. Você vem para Jesus e Jesus te tira de lá. Por quê? Porque ele escreveu a lei no seu coração.
Ele não deu mais a lei para você ler. Por isso que Paulo também diz que a lei serviu de tutor até Jesus. Por quê? Porque a lei mostrou o erro. E Jesus consertou o erro. Então ela mostrou. Isso que é, as pessoas têm uma visão deturpada da lei. Acham que a lei não vai mais, a lei está abolida. Agora, eu sei que vai criar um pouco de dúvida isso, mas nas próximas paraxás os irmãos vão entender, para aqueles que estão começando a acompanhar agora, que na verdade a lei é dividida em partes. Tem a parte moral, que é obrigatória para toda a humanidade, tem a parte cerimonial, que não tem nada a ver com ir para o céu, não, tem a ver com o aprendizado, a parte por exemplo, das leis alimentares, da kashrut, as partes ali da própria circuncisão, as partes das festas bíblicas. Isso daí não é lei em questão de céu e inferno, porque todo mundo acha que tudo que se fala é questão de céu e inferno. Nem tudo é, mas é questão de aprendizado. E as festas bíblicas, se a gente celebrasse elas hoje, a gente aprende muito do que com a meia boca de Páscoa que nós tem e o Natal, que nem festa cristã é. Ah, você veio de Jesus, irmão. Não foi. Você pode procurar a Bíblia inteira que não está escrito no Natal. Não estou falando que você não comemorar, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tem coisa melhor. Estou falando que tem coisa melhor para você comemorar. Inclusive a Páscoa verdadeira é muito mais importante que o Natal. Até porque o Natal nem existe na Bíblia. Ah, mas os anjos não comemoraram quando Jesus nasceu? Eles comemoraram, mas não está falando lá, comemore todo ano o aniversário do meu filho. Não está falando isso na Bíblia. Está falando para comemorar o quê? A morte e a ressurreição na Páscoa. Isso é importante. Não foi importante o nascimento? Foi muito importante. Sem ele, Jesus não tinha vida aqui. Mas não foi o mais importante. O mais importante foi Jesus morrer na cruz e nos salvar. Se Jesus só tivesse nascido e morrido na cruz, ele estava perdido do mesmo jeito. Não foi o Natal que salvou a gente. Foi a Páscoa que salvou a gente. E Jesus morreu no nosso lugar. Isso muito mais nós vamos aprender depois. Então fica aqui um pouco de dúvida agora, mas isso nós vamos passar pela lei inteira, a Torá inteira. Então, eu estou com uma pegada um pouco diferente do ano passado. No passado eu escolhi um tema e ficava mais próximo desse tema. Esse ano eu vou ver se eu consigo passar realmente tudo. Os irmãos meus eles primeiro para achar que não foi volumosa. Eu vou tentar passar assim, o máximo que eu conseguir extrair do texto. É claro que tudo não vai dar, com certeza, até pelo horário. Que inclusive acabou agora, né? Eu estou terminando aqui. É só para a gente, os irmãos depois estudem mais em casa, que não, como eu disse, tem muito mais coisa. Os irmãos estudam aí no capítulo 16 o nascimento do pai dos árabes, que é o Ismael, o patriarca árabe, que nasceu porque Abraão esperou a promessa de Deus e teve filho com uma escrava, Agar, uma serva. E depois a instituição da circuncisão. Mas vai ter uma paraxá lá no livro de Levítico, que eu vou falar tudo isso sobre circuncisão. Então os irmãos vão tirar todas as dúvidas sobre circuncisão, mesmo que não dê tempo de falar agora. Não é, irmãos? Então Deus abençoe os irmãos, já como se cortarem aqui. E você só tem a ganhar a bênção de Deus, estudando a lei sagrada. Eu posso ser chato aqui, eu posso ser insuportável, mas o conhecimento que é de Deus, você vai aproveitar para a sua vida e só tenho certeza para você. E sempre duvide, viu? Eu falo isso, não tenho medo não, duvide de mim também. Leia a Bíblia é o texto-chave. Eu não sou nenhum profeta master, não. Eu sou um servo da Bíblia. Um servo ali que siga a Bíblia Sagrada, você também. Se eu falar algo que você não concorda, pela Bíblia, né? Não concordo porque eu não gostei. Eu concordo pela Bíblia. Você vem conversar comigo, nós vamos ali tentar chegar no consenso, e é bom debater. Escola dominical, você não vai ficar até bravo com a gente, porque a gente só fica debatendo aqui, não. Porque sempre gera uns pontos de dúvida, mas é saudável também. Sheba Shama